Boa noite, turma. Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Boa noite, professor. Boa noite. Vocês tiveram prova, avaliação no primeiro período ou não? Primeiro horário? Tivemos, professor. Então provavelmente é por isso que muitos colegas ainda estão entrando agora, né? É isso mesmo. Beleza, obrigado, Daniel. Bom, então, lembrar de vocês que semana que vem a gente tem o nosso, que é um feriado, né? Então, quinta e sexta não teremos aula e a avaliação de vocês vai ser na outra quinta-feira, então, tá? O conteúdo, então, vai ser ministrado até a aula de hoje e amanhã, né? Onde a gente vai deixar amanhã para a aula de exercícios e tentar tirar mais algumas dúvidas aí, que será a nossa última aula antes da avaliação, vai ser agora na sexta-feira, tá bom? Então, lembrem disso aí, a prova de vocês não vai ser na próxima semana, e sim daqui 15 dias, tá bom? Então, o conteúdo todo já passado até agora, aquela lista de exercício que eu deixei disponibilizado lá para vocês, eu vou acrescentar mais algumas duas ou três atividades da matéria de hoje, e eu coloco ela como avaliativa lá para vocês entregarem no sistema também, ok? E aí vocês vão ter o mesmo prazo aí para poder fazer a entrega, que seria próximo dia pode ser até no dia da avaliação, talvez um pouquinho antes, só para poder mandar o gabarito para vocês antes, tá? Então, dependendo, a gente tenta entregar esse trabalho lá para quarta-feira que vem, tirando esse recesso na outra. E aí eu posto o gabarito lá para vocês poderem, né, verificar se vocês fizeram certo, pegaram certa atividade. Combinado? Combinado, professor. Valeu, obrigado, Débora. Então, pessoal... Oi. Ok, professor. Valeu, Flávio. Obrigado, hein? Não sei se é a de vocês, mas a minha tela não está aparecendo nem as fotinhos de vocês aqui no meu sistema. Na de vocês está aparecendo as fotos dos colegas aí? No meu tá. No meu também tá, André. Algum bug aqui no meu Teams que não está nem aparecendo as fotos de vocês, não. Tá só o nome, como se fosse um usuário desconhecido, mas tem o nome de vocês. Então, deve ser alguma configuração aqui na hora que eu reiniciei ele. Mas então vamos lá. Vamos iniciar, né, a aula de hoje. A gente, né, do que a gente parou da aula da semana passada. Compartilhando a tela aqui. Então, a gente vai continuar falando sobre curvas, né? Na semana passada a gente fez os exercícios sobre a questão de curvas simples, para vocês entenderem, né, como que funciona realmente a elaboração, o desenho de um projeto relacionado à curva. E hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais, mostrando que nem sempre a gente vai utilizar aquela curva, muito pelo contrário, dependendo, a gente vai utilizar uma transição para poder suavizar a minha curva e melhorar o conforto de quem estiver utilizando a minha rodovia, a minha estrada. Então, na aula da semana passada, a gente chegou a mostrar para vocês que no projeto topográfico inicial lá, as nossas curvas, né, elas são, na verdade, elas são retas. Então, eu tenho esse esboço aqui. Deixa eu fazer com o lápis aqui, que é melhor. Então, eu tenho um esboço aqui de uma situação. Então, com isso, eu vou estar gerando retas, né, para poder depois estar gerando essas curvas aí. Então, normalmente eu vou ter esse processamento aqui. Aqui eu vou ter uma reta aqui. Aí, aqui eu vou ter uma reta aqui, por exemplo, e fechando lá. Então, né, quando eu estou saindo de um cara A até um cara B, tá? Eu vou trabalhar com retas e depois eu vou calcular, né, a transição, vou calcular a minha tangente, para poder definir qual que é o raio de cada uma delas. Então,
a primeira coisa serão essas curvas, essas retas, e depois eu vou através de ABNT, a norma do DR, do DENIT, utilizando também os conceitos da ASTO e também verificando a diretriz da via, né? A gente vai ver numa aula para frente a questão das diretrizes das vias também, né? De forma de calcular. Eu vou então ter o raio mínimo que eu posso estar utilizando para uma determinada curva. Então tem raio mínimo que eu posso estar trabalhando. Então, aí de posse desse raio mínimo eu vou estar gerando ali a minha curva aqui, né? Então, dá um zoom aqui para poder representar, que é esse cara aqui, então. Então, eu teria, né, o ponto inicial da curva, eu teria o ponto tangente aqui, onde unifica, né, a interseção entre as linhas, e eu teria o ponto final aqui. Então, com isso, eu teria o raio, né, eu teria esse ângulo central aqui, que é o mesmo ângulo desse cara, teria o afastamento, teria o desenvolvimento da minha curva, né, que é um dos mais importantes, que é o que eu vou saber qual que é a dimensão, para poder recalcular as estacas. Então, dessa forma aí que a gente pode estar trabalhando. Amanhã a gente vai fazer, inclusive, um exercício da lista, onde recalcula todas as estacas aqui. Então, tem um exercício lá muito interessante, que eu deixei para vocês desenvolverem, que amanhã a gente dá uma passada de olho nele, é quando a gente tem, né, uma curva, depois tem outra, então tem que refazer todo o meu estaqueamento, que até então ele era em cima dessas linhas retas, depois eu vou aqui para o meu desenvolvimento, então vai mudar todas as minhas estacas de projeto. Então, isso vai ser revisto, vai ser refeito, utilizando, então, essa situação dos raios. Só que, pessoal, na maioria das vezes, a gente não vai trabalhar com curvas simples, exatamente por causa do negócio chamado força centrífuga, tá? Que prejudica, né, a ação do veículo ali, quando ele está entrando de uma reta, entrando de uma curva. Se eu não tiver uma transição, eu vou ter ali uma força muito intensa que pode gerar um desconforto para o motorista. Então, quando a gente trabalha e fala em gráficos relacionados à força centrífuga, o gráfico é mais ou menos assim, ó. E funciona da seguinte maneira: em uma reta, numa tangente, ele é zero, não existe força centrífuga no meu gráfico. Só que quando começa a curva, eu já vou ter, né, de forma brusca aqui, eu já vou ter uma força centrífuga aqui, e depois aqui eu vou acabar com ela também de forma, né, direta. Então, a nossa situação, né, que a gente trabalha, é eliminar essa força centrífuga. Eliminar, assim, reduzir ela para dar uma maior segurança para o motorista, porque nessa situação aqui ele tem que virar o volante de uma vez. Então, ele já entra na curva, já tem que virar o volante completamente. Para evitar isso, a gente chama curvas com interseção, aonde a gente vai colocar uma interseção aqui, deixa eu pegar e eu vou fazer esse cara assim, ó. Então, eu tenho ali a minha força centrífuga na minha curva, e eu vou ter uma interseção que é uma união entre o meu trecho reto e o meu trecho curvo. Então, eu vou ter com isso uma redução, essa força centrífuga ela vai reduzindo com o tempo, vai aumentando com o tempo, então dá um conforto para o motorista. O motorista entra, ele gira o volante, vai girando o volante aos poucos até chegar no máximo. Chegou no máximo, ele depois vai ter um momento que a força, né, que a gente vai ter o complemento aqui dessa interseção, e aqui ele vai estar reduzindo aos poucos, então, o volante. Então, perdão. Com isso, eu vou ter o quê? Uma melhoria nas condições de dirigibilidade, tá ok? Então, a pessoa está dirigindo aqui, ela vai mexendo no volante, chegou aqui num raio conhecido. Aí ela mantém o volante da forma que está, completa o resto da curva, depois entra novamente na transição e vai reduzindo aos poucos. Então, isso aqui que é o recomendável, de acordo com o projeto e com a velocidade que a gente vai ver hoje, tá bom? Então, esse é o esboço aí. A gente tem duas forças, a centrífuga e a centrípeta, quando a gente fala relacionada às curvas. Por isso que a gente também tem a parte de superelevação, onde a gente tenta diminuir essa força, né, tentando dar uma inclinada na minha pista para garantir, né, melhorar o atrito e garantir ali que meu veículo tenha uma aerodinâmica melhor ali naquela curva que ele está desenvolvendo. Então, o objetivo de uma estrada, quando a gente coloca que a estrada tem 100 km por hora,
tem que ser da mesma forma, na reta, na curva, a pessoa tem que entrar em 100 km e não pode ter nenhum tipo de dificuldade, tá? A não ser, né, obras, rodovias que tem algum tipo de situação não tão projetado, que aí vai ter as placas indicativas para você reduzir, tem até os numeradores, os marcadores lá, 1 até 10, mostrando que a curva, né, é acentuada e tudo mais, para você reduzir realmente, que você não vai conseguir andar na velocidade prevista da pista na maioria dos lugares, tá bom? Então, é isso que a gente vai tentar chegar a mostrar hoje, aonde eu tenho esse caso aqui, ó. Então, eu tenho o meu círculo, que seria, né, o meu semicírculo, que seria relacionado a esse cara aqui, e aqui eu vou ter uma transição, tá vendo aqui, ó? Se eu pegar aqui, ó, o meu círculo, ele viria aqui assim tudo, ó. Então, estou tendo uma transição entre a reta. Então, estou reduzindo esse cara aqui, ó, e na verdade ele vai passar então entre a reta, né, num trecho mais retilíneo aí, né, numa interseção, né, para poder diminuir, né, essa curva brusca aí, onde o motorista pode ter algum tipo de desconforto. Então, a curva com transição vai ser exatamente essa situação aí, onde a gente vai ter dois ângulos, né, relacionados aqui, e o nosso ângulo central ele vai ser a diferença entre θ e o outro θ do lado de cá. Então vai ser simétrico, eu vou ter a mesma situação de cá e de cá para poder reduzir. Então aqui que eu falei, o cara está dirigindo, começou a mexer no volante, aqui ele vai mexendo no volante, aqui ele trava o volante na posição que está, mantém, aqui ele começa a, né, desvirar o volante até ter a linha reta novamente. Então esse que é o procedimento aí a ser estudado hoje, né, com a parte de teoria. Agora deixa eu migrar aqui para o PDF. Então, vamos lá. Aula de estradas. Então, né, vamos lá rever tudo, né, aquela parte que eu cheguei a desenhar mais ou menos para vocês. Aí a gente vai ver de forma teórica também, com alguns textos aí para vocês, né, poderem estar estudando para avaliação de vocês. Então, como falado, né, a introdução relacionada às curvas, né, que o traçado de uma rodovia é constituído por trechos retos e trechos curvos alternadamente. Os retos recebem o nome de tangentes e os curvos de curvas horizontais. As tangentes devem ser melhor concordadas através de curvas, de forma a dar suavidade no traçado. Normalmente, há necessidade de utilizar inúmeras curvas em um projeto devido às características, né, pessoal? Sempre deve-se atentar em projetar curvas com raios superiores ao mínimo. Então, obviamente, o ideal é eu ter curvas tendendo ao infinito o raio, mas nem sempre eu vou estar conseguindo para poder estar chegando mais próximo de uma reta. Então, por isso que eu trabalho com a interseção, para poder suavizar essa curva, já que eu não consigo trabalhar com o raio tendendo ao infinito, tá bom? E tá aí a questão da força centrífuga e centrípeta, né? A definição da centrífuga é a força de inércia que aparece em todos os corpos que estão em movimento curvilíneo, empurrando para fora da ação da curva ali. E a gente tem a questão né, enquanto a força centrífuga é a força resultante que puxa o corpo para o centro da trajetória. Então é inverso, né? A centrífuga, a gente foge, né, sai da estrada, e a centrífuga ela tenta ter o vetor dela relacionado ali ao centro, né, à origem, né, do meu raio ali, tá? Então tá aqui o exemplo mostrando a centrífuga e a centrípeta, né? Normalmente tem essa inclinação que seria a minha superelevação para melhorar a qualidade, né, do trânsito, né? Então a gente tem aqui a questão do deslizamento e do tombamento, tentar verificar a questão desses efeitos possíveis com relação à centrífuga e centrípeta. Que o veículo, dependendo da velocidade, não consegue fazer a curva, ele vai passar direto e capotar aí. Então, por isso que tenta, através de projeto de estrada, a gente tenta resolver, minimizar esses impactos. Aqui em Nova Lima, na saída do trevo principal, que é o trevo da máquina, não sei se quem já passou por aqui, quando você está saindo para pegar a MG30, existe ali uma curva com força centrífuga, onde a inclinação da rampa está invertida. Então, os desavisados, né, ainda bem que a faixa lá ela é larga,
mas o desavisado de vez em quando dá umas cantadas de pneu na hora que está fazendo essa curva, porque eles fizeram a inclinação dela de forma inversa ali, naquele trevo. Isso acontece em alguns lugares aí também, vocês já devem ter visto, em alguns momentos que a própria rodovia ela prejudica ainda mais a força centrífuga nesse caso, tá bom? Então e esses projetos eles têm que ser muito bem pensados, a inclinação tem que estar correta, tá? Então, Se for olhar, qualquer rotatória que não for construída num local plano, por assim dizer, vai ter esse problema. Num local ela vai estar com a inclinação correta, só que oposto a esse ponto, ela vai estar com a inclinação ao contrário. Não, mas aí a rotatória você trabalha de forma contínua, né? Você vai traçando tudo para o mesmo direcionamento, ou no caso, para o centro da rotatória. Então você vai ter inclinação para o centro da rotatória para evitar a força centrífuga da rotatória como um todo. Apesar que na rotatória também, né, é um caso onde há uma redução de velocidade, então também tem uma situação um pouquinho diferenciada, mas numa pista, numa autopista e tudo mais, você tem que trabalhar com essa parte de fazer superelevação, sim. Tá bom? Quem foi que fez a pergunta? Rafael. Então, Rafael, aí na rotatória, né, se ela for feita conforme os projetos lá, você vai ter pode ter o abalamento, principalmente a questão da drenagem também, tá? Então, assim, a rotatória, como você tem uma desaceleração, dependendo, você pode até variar um pouquinho ali, dependendo do local, né? Se for trevo, aí tem que ser verificado, tá bom? Mas aí você vai trabalhar com essa superelevação, né? De forma que garanta ali a curva sendo realizada. Então, na rotatória, normalmente você vai colocar a inclinação ali para o lado oposto da força centrífuga, tá bom? Então, em todos os lados. Tá bom? Rotatória com o canteiro central, né? Ok? Beleza. Obviamente que na maioria das cidades, dentro da cidade, isso aí não tem nada disso, né, pessoal? O pessoal vai jogando asfalto em cima de meio fio, de pedra, né, de calçamento, pedra de moleque ou alguns outros tipos de calçamento, e quando vê, né, a gente conhece as cidades, né, a gente vai andar aí, a gente verifica que o pavimento está acima do passeio, né, de tanto asfalto que eles vão jogando por cima, ninguém nunca pensou em retirar a camada, fazer toda a obra aí para depois colocar o pavimento. Não, você só vai você só vai preenchendo ainda mais, e quando vê, acontece em muitos lugares aí, a sarjeta está quase acima do passeio, exatamente por causa dessa quantidade de pavimento que é colocado. Então tem as características de cidade que, né, muitas das vezes aí não tem muito projeto não, o pessoal faz meio na marra aí, e fica essas situações meio absurdas aí, tá bom? Tudo para eleição. Principalmente, época de eleição, o prefeito coloca até tampa, né, de posto de PV, né, sem ter feito nenhuma rede. Então eu já vi cidade aí que o cara simplesmente mandou fazer um buraco no asfalto e colocou tampa para todo lado aí, e foram abrir a tampa, não tinha nada debaixo. Então é complexo, né, mas obviamente que a gente vai, né, a gente não pode tá sendo, né, condizente com isso aí não, tá bom? Então, esse incremento da inclinação na pista forma um degrau. Assim, para corrigir essa deficiência, né, a gente trabalha então com as curvas circulares de pequeno raio, a gente introduz a curva de transição, então para minimizar realmente essa situação aí que a gente estava falando das forças centrífugas. Então existe uma regra para o raio mínimo, né, de curvatura, mas tem essa regra, mas normalmente a gente vai ter a norma lá, vou mostrar a tabelinha de um raio mínimo relacionada à questão de velocidade também. Então tem as formas de poder estar chegando nesse raio mínimo. Se não tiver, então você vai ter que fazer uma transição. Então tudo verificado. Então já tem um pré-projeto, vai ter que verificar qual que é o raio mínimo. Não conseguiu atender esse raio mínimo, você vai ter que pular para a etapa de transição, tá? Então, assim, o raio adotado para cada curva circular deve ser aquele que melhor se adapte ao traçado do terreno, respeitando valores mínimos que garantem a segurança dos veículos que percorrem a estrada na velocidade de projeto. Então, essa aí é a nossa equação, onde eu vou mostrar
relacionado ao atrito e relacionado à superelevação, e a velocidade diretriz, a gente inclusive tem as tabelinhas aqui na frente aqui. Então tá aí o raio mínimo relacionado com a velocidade diretriz e a superelevação, que é aquela inclinação, né, para poder ajudar na aerodinâmica ali. Então a gente tem, né, que de acordo com a velocidade, eu vou tendo os raios mínimos. Por exemplo, aqui uma velocidade de 120 km por hora, eu preciso aí ter uma superelevação. Se a superelevação for de 6%, eu preciso ter um raio mínimo de 665 metros. Então, com isso, né, aquela cálculo que a gente fez na aula de semana passada, onde a gente entra com a informação do raio para poder calcular todos os demais pontos, a gente vai verificar se realmente é possível, né, esse raio atender, dependendo, a gente não consegue atender esse raio mínimo aí por causa da curva ser muito acentuada, vamos dizer assim, tá? E a gente tem aí os coeficientes, então isso aqui a gente pode jogar na tabela lá, e a gente tem os coeficientes também de atrito transversal dos máximos admissíveis também relacionado à velocidade. Então tá aí o F máximo para poder estar trabalhando naquela forma, tá? E aqui tá as recomendações da ASTO, que é utilizar a equação abaixo para o cálculo de fator de atrito, né? Se queiram calcular de forma direta aí. Então aqui está o desenho do eixo projetado, né? Que a gente chegou a comentar na aula passada, aonde eu vou dando as informações, a gente vai informando as informações aí do PCPT, ou se tiver transição, a gente vai ter mais dois pontos notáveis aí que a gente vai estar vendo durante a aula de hoje, tá? Então, a questão aí do que a gente viu na aula da semana passada, a gente vai ter então os pontos notáveis, né? Onde a gente tem o PC, PI, PT, e a gente vai ter o desenvolvimento. Então, com isso, a gente vai ter essa distância aqui que é a tangente. Calculou a tangente, a gente consegue calcular a estaca desse cara, depois com o desenvolvimento calcula a estaca desse outro cara. Então, bem simples a parte da curva simples. Aí a gente tem quando a questão de curva composta sem transição, é a mesma ideia da curva simples, só que a diferença é que eu vou quebrar ela em duas. Então, eu meter a metade para cá, a metade para lá, eu vou estar trabalhando com a fórmula de forma reduzida, né? Dividindo por 2 a minha situação, onde eu vou ter um AC aqui e um AC aqui diferente, exatamente por causa dessa situação aqui de onde eu teria 2 raios a utilizar para poder fazer o melhor traçado. E a de hoje, a questão da curva composta. Então, aqui esses 2 pontos de dentro aqui seriam a minha curva, né? E aqui seria a minha transição. Então, eu não faria simplesmente essa curva direta, eu teria a transição. Era para tentar chegar ao máximo com raio infinito, né? O meu projeto para poder melhorar a minha qualidade ali da curva. E a gente falou sobre a curva horizontal reversa aí, quando a gente vai ter, né? Não é o ideal, mas pode ser que em algum caso tenha que ser feito esses S's aí, onde, né, as duas curvas se cruzam nos sentidos opostos, né? E que tem uma tangência em comum. Ok, então a curva circular e um exemplo de curva circular e uma curva composta com transição, onde eu tenho então esses valores aqui intermediários, tá? E aqui outro exemplo onde eu tenho a curva reversa, tá? Então foi mais um conteúdo que a gente discutiu na aula da semana passada, tá? Então a gente tem a questão dos elementos. Semana passada a gente trabalhou com todas essas fórmulas, então inclusive vocês estão com um exercício para a gente fazer e tentar ajustar as dúvidas até amanhã. Então, né, onde eu tenho todos esses elementos notáveis aqui, e a gente aplicou o uso de quase todas essas fórmulas aqui para poder entender, né, como que funcionaria uma curva simples. Então, a questão da variação instantânea do raio infinito para o raio finito da curva circular, eu preciso do surgimento brusco dessa força centrífuga, igual eu falei para vocês, e eu vou ter o desconforto e a insegurança. Então, está aqui um exemplo da curva com transição, uma imagem do Google Earth, onde, né, pode-se verificar que aqui tem uma transição, aqui tem realmente a curva, e aqui tem uma outra transição para poder estar gerando essas retas, essas tangentes. Então, num grande projeto de viário, né, isso vai ser muito visto aí por vocês, tá bom? Então, a utilização dessas curvas horizontais circulares na concordância horizontal de traçado de uma estrada cria problemas no ponto de concordância, devido à descontinuidade da curvatura no PC e PT.
Então, em um traçado racional, essas descontinuidades não devem ser aceitas exatamente por causa da insegurança que vai estar trazendo, né? Que seria essa, onde está juntando aí a reta com a curva. Então, para solucionar esse problema, utiliza as transições, aonde permite utilizar um trecho com curvatura progressiva. É aquilo que eu falei para vocês várias vezes aí. O cara que está mexendo no volante, ele vai aos poucos fazendo o giro no volante até chegar na curva, onde ele vai manter aquela curvatura e depois ele volta, né, de forma mais suave também para o final, para chegar na reta. Então, essa que é a ideia, né, da curva horizontal com transição. Então, esses trechos visam cumprir as seguintes funções: permitir a variação contínua da superelevação, né? Além disso, isso facilita a inclinação. Então, aquela inclinação que eu coloco, se a gente fosse colocar curvas simples, essa superelevação ela iniciar do nada, era como se tivesse um degrau na pista, então ia gerar um risco muito grande. Então, com a superelevação, eu vou ter uma interseção. Então, num trecho quase reto, a pista vai inclinar um pouquinho e depois ela vai tendo aquela variação até chegar no raio da curva ali, tá? Então, no trecho reto, a superelevação é nula. No circular, há necessidade de uma superelevação, que depende da velocidade diretriz e do raio da curva. Então, a inclinação pode atingir de 10% até 12% em alguns casos. Acho que tem uma ilustração aqui daqui a pouco. Então, Pimenta, que é um dos autores aí da parte de estradas renomados, ele fala, então, se fosse feita a variação da inclinação anterior dentro da curva, se o desenvolvimento fosse suficiente, ainda assim teríamos a inconveniente condição de necessitarmos da inclinação total logo após o PC. Então, aquela dificuldade que a gente tem de colocar a inclinação sem ter interseção, quando o valor da superelevação ainda é praticamente zero. Então, essa situação se agrava se a força centrífuga necessária for maior que a força de atrito máxima. O veículo não conseguirá seguir na curva saindo da estrada. Então, existem vários casos aí de projetos mal elaborados, onde acontecem esses acidentes, onde o veículo não consegue fazer essa curva exatamente por causa dessa falta, né, de interseção para poder ter um desenvolvimento adequado ali na hora de realizar a curva. Então, se fizer a variação antes da curva, teremos a condição inconveniente, que é criar a força transversal na reta, obrigando o motorista a forçar o volante no sentido contrário à curva, que gera maiores casos aí de acidente, é o motorista tentar fazer essa curva, né, virar o volante de uma vez só. Aí, criar uma variação contínua de aceleração centrífuga na passagem do trecho reto para o circular. Aí está a questão da força centrífuga, como que ela é calculada, né? M é a massa do veículo, V é a velocidade e R é o raio da curva, né? Isso é física, vocês estudaram isso aí em física. O valor da força centrífuga é nula numa reta, em função do raio poder assumir um valor significativo logo após o PC. Então, o raio tendendo a infinito, o meu FC vai chegar a zero, tá bom? A consequência, então, é o desconforto para os passageiros e a falta de estabilidade do veículo aí, se isso não for feita a transição. Também gerar um traçado que possibilite ao veículo manter-se no centro da faixa de rolamento. É inviável o veículo sair do trecho reto ao entrar no curvo instantaneamente, aquilo que a gente já está falando várias vezes. Na prática, isso provocaria um desconforto e insegurança. O giro é feito no intervalo de tempo no qual o veículo percorre uma trajetória de raio variável. Uma curva de raio variável possibilita a trajetória do veículo concedida com o traçado, ou pelo menos aproxime-se dela. Então, vai facilitar todo esse deslocamento do veículo ali na minha estrada. A gente tem a questão de proporcionar, então, um trecho fluente, sem descontinuidade da curvatura e agradável de forma estética. Isso ocorre devido à suave variação do raio de curvatura. A variação da curva de raio da estrada é chamada de curvas de transição. Possui raio instantâneo variando de ponto para ponto, até o valor infinito. Então, ao valer infinito, a gente vai ter um raio infinito até o raio da curva, vai ter o crescimento gradual, vai ter uma adequada extensão para efetuar o giro,
faz a transição gradual do veículo em planta e conduz a um traçado fluente e satisfatório. Então tá aí o exemplo, pessoal, de uma curva com e uma sem transição. Então, não sei se vocês estão conseguindo visualizar bem aí, deixa eu até aumentar aqui o zoom. Vou mostrar primeiro a primeira aí, onde que a gente tem uma transição. Então, o veículo está fazendo esse tipo de movimento, né? Aonde ele vai ter aqui uma transição, que é um raio menor, né? Onde eu tenho uma transição aqui, e depois eu vou ter a minha curva aqui no meio aqui. Então, há uma, né, na hora de desenvolver o veículo, eu vou ter uma segurança muito maior nesse caso, do que nesse caso aqui, onde a curva já inicia de uma vez. Pode ver aqui que o veículo vai estar indo reto, quando vê deu uma curva, ele tem que virar o volante de forma rápida para poder fazer esse desenvolvimento. Então, a partir de hoje aí, quando vocês estiverem viajando e tudo mais, vocês podem reparar nas estradas aí e tentar identificar se vocês conseguem ou não enxergar uma transição aí em algum tipo de rodovia, de estrada, para verificar se a estabilidade do veículo ali está melhor ou não, tá, pessoal? Então, é bom que vocês já, com essa informação, vocês já podem fazer umas consultas aí quando vocês estiverem fazendo alguma viagem, fazer essa análise, tá? E aqui está o exemplo, então, quando eu coloco a superelevação também. Então, a superelevação, ela vai estar, eu vou ter a transição, e com isso a superelevação ela vai aumentando. Então, ela começa aqui na tangente quase que próxima a zero, vai aumentando, chega numa inclinação máxima, e depois vai reduzindo. Então, isso aqui vai melhorar muito a estabilidade desses veículos, tá ok? Aí a gente tem a questão das curvas com transição. Existem 3 tipos na literatura. A gente tem as curvas com transição relacionada a clotoide ou espiral, a lemniscata e a parábola cúbica. No Brasil aqui, o mais comum, o método fácil de estar podendo trabalhar, é o método espiral. Então, né, a gente vai aprender mais esse método que, né, ele dá uma segurança, né, com relação à rodovia, e além disso, além dessa segurança, ele é simplificado ali na hora de poder estar desenvolvendo os cálculos, tá ok? Então ele fala que R vezes L é igual a uma constante ao quadrado. R vai ser o raio, L o comprimento percorrido e o K essa constante aí, tá? Então a gente tem esse clotoide aí como nossa figura aí a ser utilizada na nossa vida aí na parte de estradas. Então tá aqui a questão da espiral, tá aqui a questão da lemniscata e tá aqui a questão da parábola, tá? Então essa vantagem aqui da nossa espiral é que eu vou ter um raio e uma distância, né, relativo a cada ponto aqui. Ele vai ter uma relação entre o raio e o comprimento, então ele é uma constante. Então, dependendo aqui, eu aumento a distância aqui, ó, esse comprimento, eu vou estar então trabalhando com um raio menor para poder complementar. Então, a gente tem essa característica, tipo, quanto maior for o raio, é uma constante, menor vai ser o meu comprimento. Então, quanto for menor meu raio, maior vai ser o meu comprimento. Então, está diretamente proporcional aí com o raio e o L. É uma constante de acordo com a minha espiral definida. Então, ou eu aumento o raio ou eu aumento o L para poder ter suavizar a minha curva ali, então, dessa forma, tá ok? Então, essas são as formulazinhas aí. Aqui é só o esquema, né, o modelo de como que funciona a questão da parábola cúbica, a questão da lemniscata de Bernoulli e a questão da curva de transição, que é o clotoide ou espiral de Cournot, que é o mais comum, igual eu falei para vocês, porque realmente a gente tem uma constante ali que vai estar relacionado com o tamanho, né, o comprimento relacionado com o raio. Então, comprimento maior aqui, o meu raio é menor, e por aí vai, tá? A gente vai fazendo essas verificações aí. A equação, então, da curva de transição, R igual a L, que é igual a 1K, então vai ter essa variação aqui, depende do tipo de equação que eu vou estar utilizando. Então, a gente vai ter algumas opções para poder estar desenvolvendo esses cálculos aí do K
desde igual a 1 ao K igual a 20 para poder estar melhorando a nossa satisfação ali na rodovia. Então, com relação às curvas com transição, então, quando o ângulo de transição θS é pequeno, as três curvas apresentam resultados semelhantes. Entre as diversas curvas de transição utilizadas, o clotoide é a mais vantajosa do ponto de vista técnico, sendo a mais indicada. Por que ela é a mais indicada? É curva descrita por um veículo em velocidade constante, quando o volante é girado com velocidade angular constante. E o grau G proporciona a curvatura, varia linearmente com o comprimento percorrido. Então, por isso que essa escolha aí dessa clotoide que vai ser verificada na hora de estar desenvolvendo ali a minha estrada, tá bom? Então, tá aí as normas do DENIT, que somente dispensam o uso de curvas de transição nas concordâncias horizontais, com curvas circulares de raios superiores aos valores indicados. Então, tá aqui a tabela do Departamento Nacional de Estrada de Rodagens, página 105, onde ele informa, por exemplo, se eu tenho uma velocidade aí de 30 km por hora, eu tenho que ter um raio de pelo menos 170 km. E se eu tenho uma velocidade de diretriz aí de 120, eu vou ter que ter um raio de 2.800 metros. Então, isso tem que ser avaliado na concepção inclusive na concepção desse projeto. Se eu não conseguir chegar nesse raio, eu vou ter que fazer a transição, não posso trabalhar com uma curva apenas simples aí, não, tá ok? E tá aí o exemplo, então, dos elementos notáveis da curva, A gente vai ter, então, o TS e o ST, que são essas interseções aqui, e a gente vai ter o SC e o CS e o raio. Então, a gente vai ter essa situação aqui que a nossa curva ela vai ser reduzida. E eu vou ter o ângulo θ para cá e eu vou ter um ângulo θ para cá para poder estar calculando. Então, com isso, eu consigo identificar que o meu AC ele vai ser igual a esse ângulo mais o θ de cá mais o θ de lá para poder estar desenvolvendo as formas aí, os cálculos, ok? Aí tem a questão da concordância aqui, deixa eu dar um zoom para mostrar todos os componentes. Nem precisa decorar todos esses componentes, que nem é necessário, tá, pessoal? Só para vocês entenderem que os pontos notáveis, que vocês têm que conhecer, é o TS, o SC, o CS, o ST, tá? O PI, ele é fundamental, o AC, o TT, que é a nossa tangente total agora, mudou, por causa que agora a gente está numa curva de transição. A gente vai ter o AC, então, que é aqui, e a gente vai ter esse AC, que é aqui, que nada mais é do que o ângulo da curva resultante, um θS de um lado e um θS do outro, então. Então, o AC vai ser meu ângulo central, igual a gente já viu, TT, tangente total, TL, tangente longa, então esse TL aqui, esse trecho aqui, é onde iniciaria a minha curva ali. A gente tem o TC, que é a tangente curva, TC tá aqui. Aí a gente vai ter o XS e o YS, que aí sim a gente tem que calcular para a questão de locação da minha estrada. O XS e o YS são fundamentais, aonde são as coordenadas da minha curva de transição. Então tá aqui, ó, meu XS, tá? Meu XS está relacionado com o meu TT, que é o meu trecho reto, e eu vou ter o YS, que vai estar relacionado com essa distância até o meu alinhamento também. Então, eu vou ter meu XS e meu YS para poder fazer a demarcação de onde inicia a minha curva, tá ok? Então, essa é a forma, a gente vai ter uma formulazinha para poder estar calculando, utilizando o XS e o YS também, tá ok? Além disso, a gente vai ter a abscissa do centro, nosso Q, passou, a nossa origem, aqui. A gente vai ter a questão do afastamento, afastamento aqui está desse cara aqui, o meu P, aliás, P pequeno, deixa eu ver aqui onde é que está meu afastamento aqui,
O meu P inicial aqui, tá? Que vai ser, né, a situação onde eu tenho aqui, ó, a curva antiga aqui, ó. A minha curva antiga tá aqui, ó, pessoal. Então essa aqui seria a curva, minha curva simples. E tá vendo, entre a curva simples e a reta, que é a minha tangente, eu estou gerando aqui uma situação, né, que foi feita através de espiral, por exemplo, aonde eu estou suavizando. Então, aqui eu teria, por exemplo, a situação aqui, a curva iria vir aqui, ia ter essa mudança brusca. Agora não, ela vai vir aqui e vai ter essa facilidade aí na hora de estar fazendo a conversão. A gente tem o centro de circunferência, então a gente tem o raio da curva circular, ângulo central, esse cara aqui. A gente vai ter o desenvolvimento circular, então é o desenvolvimento lá que vocês viram na aula de semana passada. A abscissa e ordenada, né, que a gente vai trabalhar bastante. O ângulo até o ponto e a distância externa aí, nosso Ezinho aqui, nosso afastamento, né, que era na curva simples. Então, esses são os trechos, mas não são todos esses que vocês vão ter ele em mente sempre. A gente vai trabalhar apenas com os pontos notáveis. E como que pode ser a concordância de uma curva de transição, tá? A gente pode estar trabalhando onde ela tenha apenas o centro conservado, então conservei o centro aqui, pode ver que ela está tendo uma variação com relação aqui ao meu raio, mas o centro está definido. O raio conservado, então o raio ele se mantém na hora de gerar essa curva, ou posso ter as duas situações, onde eu conservo o raio e o centro. São as opções que a gente tem para estar podendo trabalhar. Qual que é o mais comum? Qual que a gente normalmente vai utilizar na disciplina de estradas? A gente vai trabalhar com o centro alterado, as tangentes vai ser conservadas e o meu raio também vai ser conservado. Então, na maioria das vezes, aí a gente vai trabalhar com o raio, né, que foi definido em projeto, o raio vai ser mantido, e a gente vai simplesmente, né, a tangente também vai ser mantida, vai simplesmente fazer essa interseção entre o meu raio, onde que está, com a minha tangente, com a minha reta. Então, esse aqui é a situação mais usual que vocês vão ver, que a gente vai poder estar fazendo alguns exercícios ou aplicando, né? A gente teria as outras opções aí, né? Que seria alterar a tangente, mas assim, não é tão viável. E a gente poderia ter a questão de alterar o nosso raio também, que a gente, né? Se fosse para alterar o raio, o ideal seria tentar deixar o raio tender a infinito. E obviamente, se isso não é possível, não faz muito sentido eu tentar ficar mexendo com o raio na hora de estar podendo projetar, ok? Aí a gente tem a questão da concordância da curva de transição, alguns elementos igual eu cheguei a comentar com vocês. Então, recapitulando aí, o nosso TT, a tangente total, que é um dos mais importantes, é onde a gente começa a nossa transição. Então, vai ser aqui de importância TT, o PI, o meu AC, tá? Ele vai ser fundamental. O meu TS, tá? O meu SC, o meu CS e o meu ST, tá? Além do ângulo θ aqui, obviamente. Então, são esses, né, os elementos necessários aí para poder fazer um cálculo. Né? Os demais é aquilo que eu mostrei para vocês nas aulas passadas, simplesmente a gente trabalhar com triângulos, né? Faz semelhança de triângulos aqui, você consegue achar todos os valores através de semelhança de triângulo, trigonometria plana e tudo mais. Você consegue calcular um monte de incógnita aí, mas que não é tão necessário. Focar nos pontos notáveis, tá ok? Aqui está, né, representando eles novamente. Seria só, estou falando aqui o que seria cada um deles. E aqui é, né, o que eu falei para vocês. A gente precisa aí dos pontos notáveis, que é o tangente espiral, nosso TS. O nosso SC é onde tem a espiral para o circular. O nosso CS é o nosso circular para a espiral. E o nosso ST, que é a espiral para a tangente, tá? Então, essa que é a forma aí, os pontos notáveis. Na hora de for desenvolver uma locação de uma estrada, né, esses são os 4 elementos fundamentais para poder estar levando isso para o campo e marcando ali a minha estrada para poder ela ser executada. Então, são os 4 elementos que a gente não consegue, tem que ter para poder estar demarcando, fazendo a locação dela, ok? Aí a gente vai ter uma série de fórmulas. Hoje a gente não vai, ainda mais que
vocês também saíram de prova e tudo mais, amanhã com a cabeça mais fresca a gente pode estar discutindo a questão dos exercícios. Então a gente tem a questão de alguns cálculos, principalmente a questão do θ aqui, que o θ vai ser o L ao quadrado sobre 2 raio vezes LS, então o θ ele é fundamental para eu poder ter, que é essa transição, né? Então eu preciso ter esse valor aqui para poder estar calculando as demais situações do meu projeto. Acho que eu repeti. Eu tenho no final então minha coordenada x, igual eu cheguei a comentar para vocês que ela é fundamental, que é para fazer essa demarcação, aonde ela vai ser dada por isso aí, né? Essa fórmula aí desenvolvida pelo cosseno, né, integrado e tudo mais. Vocês fizeram, não sei se vocês já fizeram cálculo numérico, se fizeram, vocês já viram nessa forma aqui, esse sequencial aqui para poder estar calculando um cosseno, seno e tudo mais. Eu acho que já fizeram cálculo numérico e EDO, equação ordinária, diferenciada ordinária. Acho que vocês trabalham muito com essa parte aí de estar desenvolvendo como que funciona o cosseno e o seno na calculadora, que na verdade ele calcula através de uma série, ok? Vocês lembram disso aí? Fizeram isso, não fizeram? Cálculo numérico não, André. Professor, teve não. Teve só os cálculos, o cálculo normal. Ah, sim. E no cálculo normal vocês viram a questão de série e como que calcula seno e cosseno, não? Ou vocês não lembram? Professor, deixa o pessoal falar, porque eu já tinha cursado uma parte da elétrica, então lá eu tive cálculo. Aqui o pessoal, eu não sei. Ah, sim. Então você lembra, né, Flávio, a parte de como que a calculadora ela processa o seno e cosseno, né? Sim. Aquela complicação toda, né? Tem nada daquilo que a gente estava imaginando. Quem tivesse curiosidade, depois pesquisa lá. Isso está lá no cálculo. Não sei se acho que vocês devem ter feito sim, tá, pessoal? Vocês não estão lembrados porque já tem um certo tempo aí, mas vocês viram isso aí lá na parte de... normalmente aparece em cálculo numérico ou em cálculo 2 ou 3, depende da grade, tá? Então, aí tem a questão do seno para achar o y, né? Da mesma forma que ele está trabalhando com uma série, né? Então, delta y sobre delta L, né? A questão do triângulo, trigonometria plana, né? Então, se calcula seno e cosseno através de cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa. E aqui está a fórmula relacionada a uma série, por exemplo, para você estar podendo chegar na sua abscissa. Na verdade, isso aqui significa isso aqui também, vai dar a mesma coisa. Opa, é o Enter. Então, tá aí as fórmulas, né, do nosso L. Então, vejam bem. Quando eu tenho que meu L é igual a LS, eu vou ter a seguinte relação, onde o meu θS é igual ao LS sobre 2RC. Então, né, isso aqui seria o comprimento lá, isso aqui seria o meu raio para poder estar calculando esse θ. Esse θ vai estar de um lado e vai estar do outro lado também, tá? E eu preciso calcular as coordenadas x e y para poder fazer a alocação. Essas coordenadas x e y, elas vão vir dessa formulazinha, dessas duas formulazinhas de série aí que a gente vai estar praticando depois, tá bom? Tem os elementos adicionais, então, né, começa a complicar um pouquinho mais, mas a gente não vai entrar nesse nível de detalhe com esses cálculos, tá? É mais vocês entenderem na parte de curva simples, né, todos os procedimentos, de como, né, entender o que seria uma curva de transição e tudo mais. E a gente vai entrar, né, a representar alguns desses aqui apenas para vocês poderem ficar mais, né, de onde que vem essa curva de transição, por que tem essas diferentes curvas e tudo mais, mas a gente não vai entrar em todas elas não, porque a gente teria uma grade muito, muito diversa para isso e não é tão necessário, tá bom? A gente ainda tem que falar de superelevação, tem que falar de pavimentação, de outros temas aí também importantes, e na maioria das vezes aqui, a gente como projetista, a gente vai estar trabalhando, entender, né, as normas, desenvolver isso lá no software e poder estar avaliando se tem alguma falha, algum erro de projeto e tudo mais. Mas hoje em dia, por sorte nossa, né, isso não é mais tão calculado à mão assim, né? Isso ajudou bastante, mas tem que tomar um certo cuidado para não virar apertador de botão também e depois não entender
computador deu de resposta, tá ok? Então, como a gente viu, o ângulo central ele vai ser o ângulo central, mais 2 vezes os outros 2 ângulos, tá? Então, né, aí eu consigo calcular, por exemplo, um ou outro. Se eu quiser saber o OC, eu vou ter o AC menos 2C, então eu consigo estar calculando aquele ângulozinho lá na minha curva, na minha transição, e também o meu ângulo central, eu vou estar trabalhando aí utilizando essas fórmulas, tá? A questão do comprimento do trecho, né, do meu L, então pode verificar aqui que vocês já viram essa fórmula do L aqui, ó. O LC, que é o comprimento do trecho circular, ele está relacionado a uma fórmula que vocês já viram. Vocês estão lembrados de qual fórmula que é essa aqui? LC igual a raio vezes o ângulo vezes π sobre 180. Vocês estão lembrados dessa fórmula? Desenvolvimento da curva, o D, né? Exatamente. Então, a ideia inicial é a mesma. Então, por isso que o LC ele vai estar relacionado com o desenvolvimento da curva. Quando for a transição, ele vai ter uma variação, né? Por isso que aqui vai ter a questão do desenvolvimento total, ele vai ter meu LC mais 2 vezes meu LS, né? Que seria, né? Vou estar relacionado à minha curva, relacionada à minha transição e a minha curva para poder estar calculando. Aqui a transição e aqui seria o meu desenvolvimento menor, vamos dizer assim, porque eu estou com a curva reduzida, né, a partir do momento que eu tenho a transição. Então, o meu LC seria o meu desenvolvimento menor, né, por causa que eu vou ter uma redução dele, e eu vou ter o 2LS, né, que está relacionado ali a 2 vezes o ângulo, que eu vou ter um ângulo de um lado e um ângulo do outro lado aí, ok? Então, aqui é a forma de poder estar calculando as minhas estacas, né, que é um dos objetivos da estradas, é o calcular o projeto. Aí eu tenho que calcular essa questão do projeto e lançar essas estacas, fazer a demarcação delas. Então eu tenho que a estaca de TS, essa estaca aqui, igual vocês viram lá na circular. Meu TS ele vai estar relacionado ao que? O meu PI. Então eu tenho a estaca de PI definida, menos o meu TT, que é a minha transição total, né? Que aonde eu tinha quando era circular simples, eu tinha apenas o T. Aí agora não, eu vou ter o TT, que ele engloba, além da curva, ele vai englobar a minha transição. A minha estaca SC, tá? Aqui é o SC, aonde que eu estou mudando de transição para a curva, ela vai ser a minha estaca inicial do TS, então tá aqui a minha estaca TS, mais o meu comprimento aqui relacionado à minha transição, né? Como se fosse o desenvolvimento da minha transição. Então, seria mais esse trecho, eu vou chegar no meu T, no meu SC, a minha estaca. Chegou na minha estaca SC, eu somo com esse desenvolvimento aqui, que seria o meu LC, né? Meu desenvolvimento da minha curva aqui, e chegaria no meu CS. Então, teria a estaca do CS. E, por fim, para chegar na estaca do ST, eu pego a minha estaca do ponto anterior, que é CS, mais o meu L aqui para poder estar chegando nesse ponto, e com isso eu representei todas as minhas curvas aí relacionadas a todos os meus pontos notáveis, né, para poder estar fazendo a demarcação de uma obra, de um projeto aí de estradas, tá ok? Com relação à escolha do comprimento de transição LS, né, a gente tem a questão do comprimento máximo, comprimento desejável e comprimento mínimo. Então, existe alguns critérios para poder estar definido esse comprimento de transição. Então, ele vai ser definido. A gente tem um critério dinâmico, né, onde vocês vão ver ali a questão da engenharia do negócio, o critério de segurança, né, relacionado à segurança do veículo, e o estético relacionado à qualidade ali, né, ficar de forma estética mesmo no meu processo. Então, com isso, eu tenho um critério dinâmico que está relacionado ao meu conforto, né, mais relacionado à parte da engenharia da estrada ali, que estabelece uma taxa máxima de variação da aceleração centrífuga por unidade de tempo. Então, o trecho em tangente começa com 0, né, até chegar no meu trecho circular, que vai ser isso aí, V ao quadrado sobre IR ao C
que vai ser minha força ali relacionada à minha aceleração centrífuga, tá? Então, eu tenho que pensar então no critério dinâmico na hora de definir esse meu LS, utilizando essa fórmula aqui, então, relacionada à velocidade, raio e o tempo que eu vou ficar nessa transição. Eu vou ter a questão deixa eu ver se coloquei dinâmico novamente. Tá. Dinâmico novamente aqui, então já mostrei essa equação. E a gente tem a experiência internacional, onde, né, essa fórmula aqui é a fórmula da experiência internacional, onde você vai entrar com 0,36, que é uma constante, a velocidade ao cubo, em km/h, vezes o meu raio aqui, eu vou ter ali, então eu vou ter a situação onde que na experiência internacional, meu tempo aí, minha aceleração máxima vai ser de 0,6 metros por segundo ao cubo, tá? Pela experiência internacional. A questão do critério de segurança, então, esse tempo aí estabelece o tempo mínimo de 2 segundos para o giro do volante e, consequentemente, para o percurso da transição. É o tempo de reação do motorista, tá? Então, meu LS, né, meu comprimento tem que ser maior que V vezes T, e o tempo é de 2 segundos. Então, meu VP em km/h. Então, tá aí, com relação ao meu exemplo. Então, meu LS vai ser PP sobre 1,8 de constante aí, para poder ter uma margem aí. E a gente tem a questão dos critérios relacionados ao estético, proposto pela ASTRO. É onde eu vou ter velocidades menores igual a 80 km/h ou velocidades maiores que 80 km/h. Então, isso aí é um critério internacional a ser verificado. Então, na hora de escolher meu LS mínimo, eu vou estar trabalhando com a superelevação, né? A largura da minha faixa, então depende lá da velocidade diretriz, depende do projeto que eu estou desenvolvendo e depende da velocidade do projeto. Então, com isso, para velocidades menores que 80 km/h, eu vou estar trabalhando com esse LS mínimo aqui, ok? Se for maior que 80 km/h, maior apenas, né? Menor ou igual é aqui, eu vou estar trabalhando com essas unidades um pouco diferentes aí, onde eu vou ter, da mesma forma, a superelevação, que vai estar em porcentagem, a largura da faixa, que vai estar em metros, e a velocidade de projeto, que vai estar em km/h. A diferença aí vai ser essas constantes aqui que vão ter sido alteradas na hora de podendo estar desenvolvendo. Então, na hora de definir o meu LS mínimo, eu vou estar trabalhando com os 3 parâmetros, calculo ele, né? E pego a melhor das hipóteses aí para poder estar gerando o meu LS. Então, está aqui o exemplo de critério estético proposto pela ASTRO, com relação à inclinação. Então, estético, né, tem a parte de superelevação, aonde ele dá essa, né, velocidade de projeto aí, por exemplo, se eu estou falando de 120, a inclinação relativa ela tem que ser em torno de 0,40 para não ficar, né, de forma estética prejudicada aí meu projeto, tá? Tem também a questão da superelevação. A gente vai ter uma aula só para trabalhar com essa parte de superelevação, como é que faz essa inclinação de rampa, como é que calcula a velocidade diretriz de uma rodovia e tudo mais. Então, lá para frente a gente vai ter essa parte, porque na hora de for projetar, pessoal, uma estrada, a gente tem que unificar tudo isso. A gente está trabalhando de forma separada com cada um, e depois a gente tem que unificar esses dados, essas informações, para poder estar gerando uma estrada, uma rodovia. Então, primeiro a gente está entendendo todos os componentes, para no futuro ali a gente estar podendo estar juntando esses componentes e desenvolvendo todos os cálculos ali para poder ter a melhor equação, melhor projeto ali com segurança, conforto, né, e atendendo as velocidades diretriz. Então, aqui é só o conceito, né, da questão da superelevação. A gente vai falar isso mais para frente. A gente chegou a falar sobre a largura da faixa de tráfego, está relacionado com as classes. Então, vocês viram bastante isso aí nas primeiras aulas, né? Então, a classe do projeto, que com relação a se vai ter ali uma via expressa, uma velocidade, uma pista sem muitas saídas, né? Uma pista onde não tenha tantos trevos e tudo mais, onde o fluxo percorra bem, você vai ter ali a classe 0, então depois você vai reduzindo essas classes aí
e né, a largura da pista ela vai sendo reduzida também. Então, vocês podem verificar aí que a largura vai estar de 3,75, né, numa superestrada, até 3 metros aí numa estrada mais simples, numa cidade, né, numa estrada, né, numa estrada que está ligando apenas duas cidades, dependendo da cidade vicinal e tudo mais, a gente vai ter uma situação menor aí por causa também da montanha, de ondulação e tudo mais, tá ok? Então, a escolha do comprimento de transição, então, em resumo, né, ele vai estar relacionado aí a esse comprimento máximo, o meu LC tem que ser igual a zero, o meu em AC, que é a forma do AC, eu vou ter que um θ máximo é igual a C sobre 2, aonde o meu θS, né, ele vai, né, fazendo essa distribuição aqui, eu vou ter que o meu θS é igual a L S sobre 2R, né, que é igual a θS é igual a L máximo sobre 2RC. Então, em resumo, eu vou ter essa situação aqui, onde eu tenho LS é igual a C vezes R, ou π AC sobre RC vezes 180, que é o que a gente viu lá, que foi falado ali do desenvolvimento da curva, né? Meu LS máximo vai ser a própria curva, né? O próprio desenvolvimento da curva. Então, eu não posso passar, na hora que eu tiver o LS máximo, eu vou estar exatamente tendendo a minha curva ali já diretamente. Então, essa é a formulazinha para poder chegar na minha transição, tá? E aí eu tenho a questão do LS mínimo, o adotado e o máximo, né? Então a dica aí são obter a média entre LS mínimo e LS máximo para o primeiro chute de LS adotado. Então primeiro definir qual que é o LS mínimo e o máximo através das fórmulas. A dica 2, adotar LS igual ao número inteiro de estacas para poder facilitar os cálculos. E a dica 3 é adotar LS igual, semelhante a LC, que seria o valor do meu LS. Como se eu estivesse dividindo, né, em 3 a minha curva ali, dividiria ela em 3 para poder estar calculando. Aí, no caso, vou fazendo esses testes para definir um LS adotado aí que compense o meu projeto, tá? Tá aqui o exemplo, né, que a gente já mostrou, aqui com os valores, onde eu tenho aqui o raio de 500 metros, então provavelmente esse raio de 500 metros eles não passava, né, nas normas, então para isso foi criada uma transição. Então com isso eu tinha lá o ângulo relacionado 21 e 25 e teria os outros tetas e todos os outros valores calculados aí na transição. Então teria as coordenadas que são importantes aqui do meu x e do meu y para poder fazer a locação desses caras, teria meu ângulo central aqui, teria então meus deltas, né, que seria esse delta e esse outro delta, e depois eu teria, né, no caso aqui, meu LS, o desenvolvimento, que seria meu LC, e meu outro LS, para poder estar fechando toda a minha curva aí, ok? Então, qual que é a sequência de um projeto aí relacionado a estradas aí, a curvas, né? A gente vai ter, então, a questão das tangentes, a gente vai ter que, né, igual eu mostrei para vocês, a gente vai ter as linhas, essas retas, né, mostrando qual vai ser meu traçado. Aí depois eu vou ter a escolha do raio. Essa escolha do raio vai ter que verificar, né, se realmente ela atende a classe da minha estrada. Aí eu vou ter que verificar a compatibilidade entre a deflexão e raio, né, para poder determinando o meu LC. Aí eu calculo os demais elementos, né, tangente, entre outros. Aí vou cuidar da sobreposição de curvas. Então, né, aí eu tenho que, quando eu gerar uma curva e gerar outra, depois eu tenho que trabalhar em cima das duas para poder fazer meu estaqueamento. Então, né, de forma direta, pessoal, esses são os passos aí para poder estar gerando um estaqueamento, né, chegando desde aquelas linhas, né, que a gente mostrou para vocês, até as nossas curvas ali, para poder chegar no estaqueamento, que é o produto final de um projeto de estrada, onde define todas as estacas, todas as alturas, para poder gerar a obra de terraplanagem e execução da minha estrada e pavimentação depois, posteriormente, tá ok? Então, esse conteúdo já está liberado para vocês lá. Deixa eu sair da minha tela compartilhada aqui.
E, por fim, só mostrar para vocês, já deixei lá, inclusive, no Moodle, as minhas formulazinhas básicas aí que a gente vai estar utilizando no caso desse tipo de curva de transição, tá? Então, como eu falei, o RC, o nosso ângulo, né, o nosso raio central, ele vai ser definido, a gente vai definir um raio, o LS ele vai ser obtido, e essas outras fórmulas aí, em resumo, vão ser, né, essas outras fórmulas que a gente vai estar trabalhando. A gente vai estar achando o ΔS, o XS, o YS, o nosso Q, o nosso P, o nosso TT e o nosso DC, para poder estar calculando e depois desenvolvendo essa curva aí. Depois, obviamente, com os pontos notáveis, eu vou estar calculando, né, aonde que está o meu TS, aonde que está meu SC, aonde que está meu CS e aonde que está meu ST, para poder representar toda a minha curva. Então, isso aqui seria, vamos dizer assim, o nosso formulário, né, onde eu iria cobrar de vocês todas né, onde seriam as equações para a gente poder estar desenvolvendo algum tipo de exercício, tá ok? Então é isso, pessoal, a aula de hoje, é um pouquinho cansativa, mas obviamente porque a gente precisa passar essa teoria para poder depois, né, desenvolver as atividades. Então, amanhã a gente faz um exercício desse tipo, né, eu vou trazer para isso, e eu quero, não sei se vocês já fizeram todas as atividades que eu postei lá no Moodle, vocês cheguem com as dúvidas, porque amanhã será a última aula antes da nossa prova, né? Então, tentar aproveitar isso, né, a aula de amanhã para poder fazer uma revisão geral do que a gente vai estar cobrando na prova de vocês e fazer algumas atividades, alguns exercícios que vocês julgarem que são necessários aí, tá ok, pessoal? Hoje foi um pouco de informação, tá? Mas não tem como. A parte de estradas tem muito essa parte de informação. Você pode ver que mudou um tipo de raio ou de curva, né? Aparece mais um monte de incógnita, mas a gente vai depois sintetizar utilizando, né, alguns exercícios, igual a gente fez nas curvas circulares ali, que o ideal é vocês entenderem o objetivo, né? O que seria, né, como é que seria uma curva, como é que seria a qualidade ali para o veículo estar podendo fazer a conversão e tudo mais. Alguma dúvida, pessoal? Tudo tranquilo? André, essa lista de exercícios que está aqui no Muda, que você passou para a gente, né? É a questão 9 que vai tratar dessa matéria de hoje, não é? Deixa eu ver se eu estou com a lista Não, aqui. não, Não, acho que não. Eu não coloquei nenhuma delas. Colocou não. Não. Colocou não. Aí amanhã eu apresento uma que eu posso estar cobrando no dia da prova. Então amanhã eu chego com alguma mais simples, tá? Essa parte de composta de hoje, ela é bem complexa, mas eu vou chegar com um exercício mais simplificado, porque não é objetivo a gente, né, ficar desenvolvendo esses exercícios já que a prova está próxima. Então depois a gente dá uma avançada quando a gente for trabalhar juntar todos os conceitos. Aí sim vai começar a complicar um pouquinho mais, porque as equações vão ser aumentadas. Mas aí é só entender, né, o conceito inicial, básico, nesse momento. Depois a gente vai avançando, vai evoluindo a lista de exercícios ali, adicionando informação. Aí adiciona superelevação, superlargura, né, começa a realmente começar a desenhar uma estrada aí com todos os seus componentes, tá ok? Não, beleza. Não, mas agora que eu estou reparando aqui, a 9 a gente fez ela na última aula, agora que eu estou lembrando. É aquela que você passou para a gente. A gente fez conjunto. Sim, sim. Isso, é isso mesmo. A gente fez ela, Tá certo. inclusive, a gente desenvolveu ela juntos aí. E a ideia é que amanhã seja aula de exercício também, tá, pessoal? Acho que por hoje tá bom, já fica cansativo, vocês fizeram uma prova, né? E aí a gente se encontra amanhã para poder matar o conteúdo da primeira avaliação, tá bom? Ok, professor, obrigado. Boa noite para você. Até amanhã. Uma boa noite, bom descanso, fiquem com Deus, pessoal. Até nossa aulinha de amanhã, tá bom? Estudem aí e fiquem, né, na medida do possível, fiquem tranquilos aí, fiquem bem, tá ok? Abraço, com Deus. Tchau, tchau.